E se o maior inimigo de Jonathan Joestar nunca tivesse atravessado a porta da mansão Joestar? E se Jill Brando nunca tivesse entrado na sua vida, nunca tivesse contaminado a casa, nunca tivesse acendido a tragédia que definiu a saga de Jojo? À primeira vista, a resposta parece simples. Jonathan teria uma vida melhor, mais calma, mais justa. Mas se olharmos com atenção, essa ausência muda tudo. Porque sem Jill, Jonathan deixa de ser um herói forçado pelo horror e passa a ser um homem testado pelo caráter. Na linha temporal original, Jonathan nasce em 1868, numa Inglaterra vitoriana onde o nome, a fortuna e a aparência valem quase tanto como a virtude. Ele cresce como o herdeiro exemplar, o rapaz que tenta ser digno do apelido Joestar, mas que ainda precisa de aprender o que isso realmente significa. Quando Jill entra em cena, essa vida é quebrada. O choque transforma a educação em guerra, casa em campo de batalha e destino em tragédia. Mas aqui, Jill nunca chega. O acidente de carruagem continua a existir como ponto de partida da história da família. Mas a dívida que aproxima os Brando do Joestar nunca é cobrada da mesma forma. A mansão permanece inteira. O ambiente continua aristocrático. E Jonathan cresce sem a sombra que, no cânone, o obrigou a amadurecer depressa demais. Isso não quer dizer que a vida dele fique vazia. Muito pelo contrário. Sem Jill, o verdadeiro conflito de Jonathan torna-se mais humano. Em vez de lutar contra vampiros, ele luta contra a expectativa, contra o peso de ser o gentleman perfeito, contra a pressão silenciosa de uma sociedade em que ser bom não basta, porque a classe social decide quem é ouvido e quem é ignorado. Jonathan viveria numa Inglaterra em que a nobreza tem forma, etiqueta e orgulho. Mas, por baixo disso, existe uma pergunta muito mais dura. Será que ele consegue ser digno sem precisar de um monstro para provar o seu valor? A resposta está no modo como ele cresce. No cânone, Jonathan é lembrado pela pureza, pela coragem e por uma generosidade quase antiga. Essa essência não desaparece nesta linha temporal. Ela amadurece. Em vez de ser moldado por trauma, Jonathan é moldado por rotina, estudo e disciplina. A mansão Joestar torna-se menos um palco de humilhação e mais uma escola de caráter. O pai, George, não precisa de separar os filhos de uma ameaça interna. Pode concentrar-se em educar o herdeiro, em ensiná-lo a liderar com firmeza e a cuidar dos outros sem arrogância. E Jonathan responde. Ele continua forte, continua impulsivo por vezes, mas agora essa energia canaliza-se de forma construtiva. O rugby, que já no cânone mostra o lado físico e competitivo do personagem, ganha aqui outro significado. Não é apenas desporto, é treino moral. É aprender a cair e levantar, é medir forças sem perder a honra. Numa época em que a ideia de virilidade estava ligada ao autocontrole e ao dever, Jonathan torna-se exatamente o tipo de homem que a sociedade vitoriana dizia admirar, mas raramente merecia. E depois está a arqueologia. Sem o caos de Jill e sem a urgência de salvar o mundo, Jonathan tem espaço para aprofundar aquilo que já fazia parte da sua curiosidade natural. Ele não seria apenas um herdeiro de terras e título. Poderia tornar-se um estudioso respeitado, alguém que vê nas ruínas e nos artefactos uma forma de servir a algo maior do que si próprio. Talvez publicasse trabalho acadêmico. Talvez colaborasse com museus. Talvez fosse um colecionador sério, um patrono da investigação, uma figura pública associada à elegância intelectual. Num mundo sem vampiros, o legado de Jonathan poderia nascer não da guerra, mas da cultura. Mas a mudança mais bonita acontece quando olhamos para Irina Pendleton. No cânone, Irina é amor,
resistência e sobrevivência. Ela ama Jonathan, sofre com a violência que o rodeia e, no fim, carrega a memória dele para a próxima geração. Nesta linha temporal, porém, a relação deles respira de outra forma. Sem a presença de Ju a corromper a infância e sem a brutalidade a afastá-los, Jonathan e Irina podem crescer como duas pessoas que se conhecem devagar, com espaço para escolhas reais. O noivado deixa de ser apenas um símbolo de destino e passa a ser uma decisão consciente. Um pacto. Uma promessa construída ao longo dos anos. Isto transforma também o próprio romance. Já não estamos perante um amor interrompido pela tragédia. Estamos perante um amor que aprende a existir em paz. Jonathan e Irina poderiam discutir o futuro sem o medo constante de perder tudo. Poderiam imaginar uma casa, uma família, uma vida honrada em conjunto. Poderiam, finalmente, ser parceiros e não apenas vítimas do tempo. A mansão Joestar, nesse cenário, ganha um peso quase emocional. Já não é só o palco onde a desgraça entra. É o lugar onde a linhagem se consolida sem cicatrizes de terror. É a casa onde Jonathan aprende a ser homem. Onde Irina deixa de ser a rapariga da infância e se torna a mulher que compartilha a sua vida. Onde o nome Joestar deixa de estar associado à catástrofe e passa a representar continuidade, estabilidade, prestígio, afeto. Mas há um preço nesta paz. E é aqui que a linha temporal alternativa fica realmente interessante. Sem Ju, Jonathan nunca encontra Zeppeli, nunca aprende Amon, nunca entra no submundo sombrio que o liga a aliados improváveis. Nunca é empurrado para aquela fronteira entre o humano e o mítico que define o que define o Jojo do cânone. E isso significa que ele pode viver mais, pode amar mais, pode construir mais. Mas também pode ficar menos preparado para o mundo, caso a tragédia apareça por outra porta qualquer. Porque a ausência de um grande mal não elimina o risco, apenas muda a forma como o enfrentamos. Neste universo, Jonathan seria um herói menos lendário à primeira vista, mas talvez mais raro. Um herói sem batalha final. Um herói sem aplauso. Um homem que faz o correto quando ninguém o obriga. Que protege Irina das pressões sociais. Que trata os criados com respeito. Que recusa a crueldade fácil que a sua classe tantas vezes normaliza. Que lidera a família não pelo medo, mas pelo exemplo. E isso é essencial para entender o que Jonathan realmente representa em JoJo's Bizarre Adventure. Ele nunca foi importante apenas porque sofreu. Foi importante porque escolheu ser melhor do que o mundo à sua volta. Ju, no fundo, é o catalisador. Mas a semente já existia antes dele. Jonathan já tinha essa nobreza. Já tinha essa capacidade de elevar tudo o que tocava. Sem Ju, essa qualidade não desaparece. Apenas deixa de ser esmagada pela tragédia. Talvez, então, a maior diferença seja esta. Em vez de passar o espírito da família através do sacrifício, Jonathan passá-lo-ia através da presença. Viveria para ensinar George II. Viveria para moldar a geração seguinte não com uma última mensagem desesperada, mas com décadas de exemplo. E isso altera profundamente o ADN emocional da família Joestar. O espírito Joestar deixaria de nascer do trauma. Tornar-se-ia tradição. No mundo assim, o legado de Jonathan não seria o de um mártir. Seria o de um patriarca. Um homem que construiu algo duradouro com disciplina, bondade e amor. A sua história talvez fosse menos dramática, mas seria mais completa. Menos sangrenta, mas não menos épica. Porque há heroísmos que salvam o mundo.
e há heroísmos que o tornam habitável. E talvez essa seja a verdadeira resposta à pergunta: Jonathan seria menos herói sem Jill? Não. Seria apenas um tipo diferente de herói. Um homem que não precisou de monstros para justificar a sua grandeza. Um homem cuja coragem nasceu da vida comum, da responsabilidade diária e da capacidade de amar sem esperar recompensa. No fim, essa versão de Jonathan Joestar é quase mais comovente do que a original. Porque nos lembra de algo simples e poderoso. A grandeza não precisa sempre de tragédia para existir. Às vezes, basta uma pessoa íntegra a viver com honra, dia após dia, até transformar a calma em legado. Escreve nos comentários o teu maior desafio para este Jonathan.